Fala, meus amigos e amigas, tudo bom com vocês? Maravilha então, fazendo mais um vídeo sobre os nossos amplificadores, falantes, equipamentos e afins. E antes de mais nada, já queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o seu joinha, apertar o sininho de notificação para ficar sempre inteirado com os vídeos novos que estão saindo todas as semanas, tá bom? Hoje eu quero fazer mais um breve review e demonstração sonora desse amplificador sensacional que está aqui comigo. Bastante raro de se ver até na região, até o dono dele falou que tem poucos aqui no país, que é o Rivera 100 Dual 12. É isso? 100 Dual 12. O nome dele é porque ele é um amplificador de 100 watts. Ele tem 4 EL34 de potência e 5 válvulas 12AX7 no pré e a inversor de fase. E o Dual 12 é porque ele tem dois falantes de 12 polegadas da Celestion, modelo G12T85, que é um falante, acho que até meio exclusivo para Rivera, para esse amplificador aqui. Bem legal. Uma visão geral do que é esse amplificador, tá? Dois canais, ele tem o primeiro canal, que é o canal Drive, e o segundo canal, que é o canal Limpo. No canal de Drive tem um controle de volume, grave, médio, agudo e master. Alguns desses controles tem push-pull, tá? Que o do volume troca de canal, e o master tem um boost. Aí no canal limpo, que é o canal 2, ele também tem volume, agudo, médio, grave e master, onde eu tenho push-pull no bright, que é um push-pull de bright no pote de treble, de agudo, e um push-pull notch no potenciômetro de médios, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que eles funcionam. E no controle master ele ainda tem um ninja, que dá uma incrementada no ganho também. Aí como controles master ele tem reverb e presença. No painel traseiro ele tem entrada para o loop de efeitos, né, o send return, tem entrada para o foot switch, tem saída para os alto-falantes internos e externos e mais alguns detalhes eu deixo aqui embaixo para vocês darem uma conferida quais são os recursos também do painel traseiro. Chega de lenga-lenga, o rig que eu estou usando, Fender Stratocaster American Standard com 7 picapes de margem. Informações aqui embaixo na descrição, eu deixo tudo aqui embaixo na descrição. Quem não assiste o vídeo inteiro não sabe disso, então eu não vou responder as perguntas de quem não assiste o vídeo inteiro e perde esses detalhes. O amplificador Rivera 100 Dual 12, microfonado com Sennheiser E609 de um lado e com o Shure SM57. Como os falantes são iguais, eu optei por dois mix diferentes para dar mais nuances, tá? Tem um celular aqui atrapalhando a gente, é porque eu estou filmando o painel dele para vocês poderem acompanhar aqui embaixo, né? Então vou fazer a amostra no som limpo e a amostra no som drive, bem livre, só para a gente ver como é que ele se comporta nos timbres. Então aqui é o som básico dele. Vocês podem ver como é que estão os ajustes no painel. Tem um pernilongo passando aqui, que eu vou matar ele. E daí depois eu vou mexendo no push-pull para vocês verem o que acontece. O som sozinho dele já é bacana, né? Então acho que o primeiro que eu vou mexer aqui vai ser o notch. Fique vendo o que acontece aqui. Ele joga um médio anasalado na frente, né? Eu não vou mexer em controle nenhum por enquanto, tá? De ajuste de timbre. Eu vou só mostrar as funcionalidades, senão eu vou me perder aqui no som. Volto ele pro timbre original. O outro push-pull dele aqui de bright, esse é o mais bonito de todos, ó.
voz tímida. Se eu voltar. Eu vou agora para o Ninja. Vamos ver o que vai acontecer. Ficou bem grande o som, deixa eu diminuir o volume. Bati aqui no painel. Ele tende a querer dar uma sujadinha, né? Vamos pôr mais volume, que não é o master volume, é o volume de pré, que é o ganho. Vamos ver o que acontece. Tem que botar aqui esse push de agudo. Parece amplificador classe A, push-pull, que dá aquela saturada bacana. Mas vamos voltar ao que estava. Muito bom. Não repare a tocabilidade, né? Estamos aqui só brincando, nos divertindo. Vamos para o canal 2, canal 1, na verdade, que é o canal Drive. Eu tenho que fazer aqui o push no volume. Ele muda o som. Esse amp é alto, barbaridade, cara. Olha onde tá o volume dele aí. E aqui tá, quando eu tocar junto com a minha voz aqui, não vai dar pra vocês me ouvirem direito. Ele é bem alto, é na praia dos Fender, né? E na praia dos Fender não em som, em construção. Apesar que o cleanzão dele é bem Fender, mas o drive é bem legal. Muito bom. Vamos ver o que ele tem de push aqui, que é no volume. Ele tem um boost de ganho. Opa. Pronto. Tirei o botão fora, mas não puxei o negócio. Vocês viram só? Ele, do forte dele não é uma praia high gain, tá? Ele é um amp mais voltado pro drive classic rock mesmo. Então eu acho que com esse boost de ganho ativado, fica legal ter um pouquinho menos de ganho de pré-amp nele. Eu até fechei demais aqui algumas coisas, vou deixar ele mais aberto. Vamos.
Uma coisa que é interessante de notar nesse amplificador é que todos os controles funcionam, né? Todos eles atuam bastante. Você muda o agudo, nossa, sai agudo pra caramba, entra muito agudo, no médio. O curso dele é legal, né? É um amplificador que dá pra ver que nesses detalhes ele é a construção e o projeto, né, de som dele é muito bacana, né? Que amp sensacional, né? Muito legal, muito som, timbrão dele bem legal. Ele tem um medião bem aberto, acredito que por causa do tipo de falante, né, G12T, esses G12T para combo, eles costumam ter um médio mais na cara e também por ser a traseira aberta, ajuda um pouco. Mas no geral, é um amp que responde muito, os controles funcionam muito bem, os timbres são bonitos, né, no drive, no limpo. Cara, que amp bacana. Não é high gain, não é metal, é um amplificador mais versátil, né? Tanto que quem usou muito tempo, não sei se era esse modelo especificamente, mas o Rivera, quem usava era o Steve Lukather, do Toto, que é um senhor de um guitar, né? Deixa eu ver se a telinha tá certa aqui. Tá certa ainda. E eu acho que é basicamente isso, meus amigos. Quem gostou, dá um joinha, se inscreve no canal. Dúvidas e sugestões deixem nos comentários. E espero vê-los em breve, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.